Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 54, Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que o ensaio de humildade incipiente. A vida é um curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar, com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade perecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Fizemos pequenos comentários sobre a epígrafe, porque temos neste capítulo 54, novamente, uma carta de Paulo aos Coríntios, como no capítulo anterior, no 53. E eu pretendi estudar com uma visão um pouco mais ampla deste capítulo 12 da carta de Paulo, e pensando a fala de Paulo aos irmãos de Corinto, vem antes do nosso conhecido capítulo 13. Acima de tudo, a caridade. Quando Paulo escreve: se falar as línguas de homem e anjos, mas não tiver caridade, sou como o bronze que soa. E assim prossegue este poema inesquecível. Inesquecível porque repetido, mas nem sempre assimilado ou até praticado por nós. E o que levou Paulo a este poema? De que tratou antes, no capítulo 12 que temos hoje? Dos dons, dos carismas. E também
conhecemos do versículo 4, quando escreve a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Espírito com letra maiúscula. Isso faz diferença? Maiúscula ou minúscula? Sempre que eu vi esse versículo, a diversidade de dons, significando carismas, mediunidade, mas um mesmo é o Espírito. Eu ouvia e lia sempre fora do contexto dos outros versículos da carta. E pensava, ele quer dizer que um mesmo Espírito pode apresentar diversos dons mediúnicos. Muito coerente com aquilo que estudamos em Allan Kardec. Para minha surpresa, Paulo se reporta assim, neste capítulo 12. Bem, não vou ler os versículos, vou dizer com as minhas palavras. Paulo queria que os irmãos conhecessem os dons espirituais, já que antes eles iam atrás de ídolos mudos, pagãos. Há diversos dons, mas o mesmo é o Senhor. Um mesmo é Deus que opera todas as coisas, em todos. Que o Espírito, diz Paulo, e aí encontramos com a letra maiúscula esse Espírito nas duas traduções que consultei. Então, que o Espírito dá a um a palavra de sabedoria, ao outro a palavra da ciência, ao outro a fé no mesmo Espírito, ao outro a cura, a profecia, ao outro falar línguas estranhas. O mesmo Espírito assim opera e distribui a cada um. Depois podemos ler, talvez o mais conhecido nesse capítulo 12, aquela analogia do corpo humano. Lembramos? O corpo é um só, tem muitos membros. Assim também é Cristo. E judeus, gregos, escravos, gentios, bebem do mesmo Espírito e que todos são necessários. Esta conscientização de que todos são necessários será o caminho mais excelente que a epígrafe de Paulo escreve? Vamos continuar então. Emmanuel discorre em profundidade, comentando a epígrafe que nós lemos nas palavras escritas pelo apóstolo fiel Paulo, que seguiu o caminho indicado pelo Mestre. O benfeitor procura nos fazer refletir sobre o melhor caminho em nossas vidas. Nós dissemos que Emmanuel procura porque ainda a nossa fragilidade, a fragilidade das nossas almas, não nos deixa entrever o que seja melhor para a nossa evolução espiritual. Compreendemos com dificuldade as aflições de agora, mas Paulo ainda hoje nos incentiva. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Depois de procurarmos os melhores dons. Assim ele sugere. Voltemos brevemente a João.
o discípulo amado. No capítulo 1, versículo 38, quando João ainda não era seguidor de Jesus, não o conhecia. João e Tiago, seu irmão, seguiam João Batista. Nós já sabemos disso. Porque, num certo momento, enquanto batizava, João Batista aponta Jesus, que passava às margens do Jordão e a tudo observava. João Batista então diz aos discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. João e Tiago seguem Jesus. E Jesus, voltando-se para eles, que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Se hoje ouvíssemos a mesma pergunta, o que nós responderíamos? O que buscais? Será que já estamos em condição de seguir o que Emmanuel nos escreve nos últimos parágrafos do texto que já lemos? Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal, incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão.